No vídeo anterior, eu falei sobre relacionamentos saudáveis e como construir essa relação saudável. Hoje, nesse vídeo, eu quero falar sobre o término pós-relacionamento. Todos nós passamos por isso, por um término. Todos nós já passamos, quem não passou ainda vai passar. O término de um relacionamento, ele pode trazer à tona medos, inseguranças que nem sabíamos que existiam. Mas lembre-se, cada fim pode ser um novo recomeço. Nesse vídeo falaremos sobre como enfrentar esses medos e como eles podem nos ajudar a crescer. Primeiro tópico do vídeo para a gente poder já começar a aprofundar nesse assunto. Intensidade emocional. Vamos lá. Medo da solidão. Muitas pessoas tendem a ter medo de ficar sozinha depois do término de uma relação. E esse medo pode levar a uma busca desesperada de novas conexões, que nem sempre são saudáveis, ou faz com que o outro entre em um relacionamento rebote. Hoje eu não vou falar sobre relacionamento rebote. No próximo vídeo eu posso vir trazendo só esse tema do que seria um relacionamento rebote. Eu não sei se todos vocês sabem o que é. Para quem sabe, maravilha. Para quem não sabe, já é um tema para um próximo vídeo. Vamos dar continuidade. Aí tem o medo de repetir erros. Após um relacionamento difícil, é comum você ter medo de entrar em um outro relacionamento, passar pelas mesmas experiências negativas. Normalmente a gente tende a acreditar que tudo aquilo que a gente viveu naquele relacionamento, a gente acaba levando como essa bagagem para um outro relacionamento. Mas no término do relacionamento, o que era para acontecer? Normalmente, o que seria de fato acontecer? A gente tirar todas as lições e aprendizados disso para que não cometa os mesmos erros no relacionamento passado. Por isso é importante o autoconhecimento e o crescimento da sua consciência para que você traga isso para você e entenda, não, isso aqui eu errei, eu aprendi, eu não vou replicar. Isso aqui erraram comigo, eu não gostei, eu não vou aceitar que façam de novo. Impor os seus limites, colocar uma faixa amarela e nisso você vai estar mostrando o que você aprendeu dentro dessa relação e o que não aprendeu. Quando você não aprende, você tende a replicar os mesmos erros para uma relação futura. É normal e é natural também. O universo sempre está nos colocando à prova para fazer com que a gente entenda cada vez mais, para que a gente evolua de fato, né? Porque a evolução ela vem dessas constâncias assim que a gente está vivendo gradativamente. Como eu sempre falo nos meus vídeos, é como se fosse o passar de ano, que a gente sempre está passando de ano. Primeira série, segunda série, terceira série, nos relacionamentos funcionam da mesma forma. Sempre falo isso aqui para quem já acompanha os vídeos desde o começo. Então é basicamente isso, é você aprender com os erros do passado para não replicar para o relacionamento futuro. Se você acabou replicando ou a pessoa replicou também de erros dela, é porque ambos ainda não aprendeu. E aí a gente vai estar sempre sendo colocado à prova, certo? Aí a gente tem também o quê? O medo do julgamento, a pressão social e o medo do que as pessoas podem pensar sobre a sua vida amorosa pode ser paralisante. Eu sempre falo isso aqui, que o medo ele paralisa a gente. E a gente não entende o quão grave é isso, porque quando a gente coloca nas mãos do outro, tipo, a opinião do outro acaba sendo mais importante do que a nossa própria experiência ou os nossos próprios sentimentos, onde está o perigo? É onde a gente deixa de escrever a nossa própria história e vai escrever baseado no querer do outro, na opinião do outro. Você entende? Então isso é muito perigoso e é importante ficar atento com isso, com esse medo do julgamento, dessa pressão social, porque se a gente alimenta isso, a gente dá munição para que isso aconteça e isso, eu costumo dizer que quanto mais a gente foca naquilo, mais aquilo se amplia. Se você após um término de relacionamento, se alimentar de toda essa negatividade, do medo da solidão, do medo de repetir erros do passado, o que acontece? Você vai paralisar ou você vai viver como um fantoche, um boneco que as pessoas que saem movendo, te colocando aqui, te colocando ali, você só vai permitindo, entende? Então busque autoconhecimento, busque ajuda para que, se você perceber que chegou a esse ponto de ter medo do julgamento, medo de ficar só e tudo mais,
trabalhar tudo isso internamente em você. Quando você diagnosticar isso ou perceber que você tá nessa frequência, já tenta fazer algo por você. E o que é o fazer algo por você? É você trabalhar de fato a sua consciência, o seu corpo, trazer para sua mente, para o seu corpo todas as suas emoções, tudo aquilo que você está sentindo, permitir sentir aquilo, entender o que é seu, o que não é, o que não for, joga fora. Tira todo e qualquer aprendizado de toda e qualquer situação, porque em tudo a gente tem lições para aprender e para tirar disso daí. E aí vem o quê? Aquele medo de não ser amado novamente. Quem aí já sentiu isso? Quem já passou por uma situação dessa e alimentou esse medo? Gente, tudo que eu compartilho aqui com vocês, hoje eu tô inquieta. Eu falo sobre as minhas bagagens de experiência também, principalmente. Tudo que eu falo meio que com... Meio não, eu falo com propriedade porque são coisas que eu vivi, tanto o lado positivo quanto o lado negativo. Então eu tô sempre aqui compartilhando com vocês, porque foram coisas que eu passei, que eu errei pra caramba, que eu bati cabeça também, que eu tive que passar por um despertar muito grande para poder entender tudo que estava acontecendo em minha volta, no meu relacionamento, ao meu redor, todas as emoções, todos os medos, os traumas e por que eu alimentei tal coisa, por que eu deixei chegar a tal nível. E não é entrar nesse modo de me culpar ou culpar o outro. Eu já passei por isso também, de chegar nesse ponto de ai, mas se eu tivesse feito assim, se eu tivesse feito assado. Não, isso aí a gente precisa de fato tirar da nossa cabeça, porque a gente era o que era a consciência que a gente tinha naquele momento e tá tudo bem. Se você pudesse ter feito diferente, você não teria aprendido ali o que precisava aprender, né? A gente tá sempre sendo colocado à prova justamente para poder evoluir como pessoa, como amiga, como parceira, como profissional e tudo. Enfim, então tudo que eu compartilho aqui com vocês, eu tô falando baseado principalmente nas minhas vivências e nas minhas experiências, tá? Então eu espero poder ajudar vocês com todo esse material que eu venho trazendo aqui para vocês. Vamos lá, dar continuidade ao vídeo. Quem aí já teve medo de não ser amado novamente? De não sentir novamente aquela sensação que a outra pessoa fazia se sentir? Porque tem o fato de você amar a pessoa e tem o fato de você amar a forma que você se sentia quando estava com aquela pessoa, né? Tem essa diferença também. E após a dor do término, alguns podem duvidar da sua capacidade de amar novamente, ou de ser amado da forma que foi, ou com a intensidade que foi. E aí, nesse caso, é importante a gente entender o porquê que chegou ao fim e trabalhar essa aceitação, que eu sei que é difícil também. Eu tenho muita dificuldade de me desprender e desapegar de pessoas que já passaram pela minha vida, de pessoas do meu passado, tanto que eu sou amiga praticamente de todas as pessoas que eu já me relacionei, seja homem ou mulher. A grande maioria eu tenho amizade até hoje. Pessoas que fazem meu cabelo, pessoas que viajam comigo, homens que eu não tenho mais vínculo assim, tipo de dia a dia, mas que vira e mexe a gente troca uma mensagem, tá conversando. E as mulheres eu trago pra minha vida, pra minha rotina, assim, tipo, acaba o relacionamento, tem toda aquela parte chata, todos esses sentimentos, essa bagagem, tudo isso que eu citei aqui, medo, frustração, mágoas, raiva, tudo isso. Mas depois que tudo isso passa também e que eu trago para a consciência, eu consigo entender o quanto aquela pessoa me agradava, o quanto ela me fazia bem também. E aí eu consigo separar as coisas e trazer para o meu ciclo de amizades. Mas vamos lá, vamos dar continuidade ao vídeo. Vocês já ouviram falar sobre o medo de surtar emoções? O que seria esse medo de surtar emoções? Quando a gente termina um relacionamento, é comum que as emoções estejam totalmente à flor da pele. E esse medo, ele pode se manifestar de diversas formas. Esse medo de surtar as emoções. A começar, por exemplo, como a intensidade emocional. Quando um relacionamento acaba, as pessoas podem sentir uma onda intensa de emoções, tipo tristeza, raiva, alívios, confusões, principalmente confusões. Eu acho que confusões e tristeza é uma das coisas que mais a gente sente assim no pós-término de um relacionamento.
E para alguns, essa intensidade pode ser muito avassaladora, levando à sensação de que a gente não consegue controlar os nossos próprios sentimentos. Ou que a gente vai, tipo, surtar em algum momento, sabe? De tanta emoção, de tanta coisa que fica aqui dentro da gente e a gente sem saber lidar com toda essa frequência de emoções negativas. Mas é super natural, gente, é super natural. Então, o autoconhecimento, ele traz a gente para essa consciência também, para que a gente consiga diferenciar todas essas emoções, colocar cada um no seu qual, ou vivê-las da forma que tiver que viver, porque todo tipo de sentimento faz parte da gente, é importante a gente viver todos eles. A raiva, ódio, tudo faz parte, tudo. São sentimentos que a gente acha que é ruim, que é muito negativo, mas que depois que a gente sente eles e põe pra fora, é como se a gente estivesse tirando um câncer de dentro da gente também, sabe? É bem assim. Então, é importante viver todos esses sentimentos, experienciar cada qual no seu contexto, aprender tudo que tiver que aprender com ele e tentar seguir em frente. A gente tende a evitar muito a vulnerabilidade também. Eu passei muito por isso também. Depois que a gente termina um relacionamento, a gente fica com tanto medo e com tantas inseguranças e alimenta tanto isso que a gente não se permite ser vulnerável. E aí a gente entende que a gente se abrir para outra pessoa é arriscar demais. Aí a gente não se permite porque a gente entende que é muito risco, que a gente vai sofrer de novo. Tem até uma música que eu nem sei se eu posso falar aqui, mas eu vou falar, porque eu gosto muito dessa música e ela fez parte de um longo período no meu processo, que fala: alguém me fez desacreditar que existe amor, no meu coração pisou, pisou, e é por isso que eu tô assim, sem esperar o sentimento que cê tá sentindo. Pra você é amor, pra mim é risco. Eu não tô pronto pra me arriscar. Mesmo que prometa me amar. Enfim, quem conhece essa música? Essa música é perfeita, gente. Tocando ela ali, ó, naquela violinha. Isso é louco, sensacional. Mas enfim, é sobre isso. A gente fica com tanto medo de mostrar nossa vulnerabilidade. E ela é tão essencial para esse término também, aí a gente fica com medo de se arriscar de novo. E isso pode nos levar a um fechamento emocional muito grande. Pós-término de relacionamento tem também as reações impulsivas. Nossa, gente, eu mesmo... Tá aí um erro que eu acho que eu cometi assim, ó, puf, 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 um atrás do outro. Um atrás do outro com reações impulsivas. Mas eu acredito que isso, além de tudo que a gente coloca na nossa cabeça, né, e acaba se ampliando, tem também a bagagem dos nossos ancestrais. Eu acredito nisso. Não sei se eu tô certo ou não, mas eu tenho muito esse padrão, esse comportamento de padrão, assim, do meu pai. Na verdade, não é do meu pai, é da minha mãe, de ser impulsiva nas reações. A minha mãe, ela é muito impulsiva e muito imediatista. O meu pai, ele já é a ausência. Ele sempre, a vida toda dele, trouxe a ausência pra gente. Era como se ele quisesse castigar a minha mãe todas as vezes que eles brigassem, e aí ele dava a ausência dele. Hoje em dia eu percebo o quão perigoso isso é e o quão grave isso é, mas eu só percebi depois de um término de relacionamento onde eu passei por um despertar também. Mas eu seguia esse mesmo padrão. E ver que a situação não estava legal para mim, eu não tinha... Por isso que hoje em dia eu falo tanto do poder da comunicação, porque a comunicação, ela tem o poder tanto de construir relações quanto destruir. Porque a falta de comunicação destrói. E eu trabalhei muito na falta com essa bagagem do meu pai. E essa reação impulsiva eu já tenho muito da minha mãe. É algo que eu também trabalhei muito em terapia e tudo mais. Porque isso prejudica muito a gente também, sabe? E o medo também de deixar as nossas emoções escaparem podem levar, tipo, a um comportamento impulsivo. Como, por exemplo, algumas pessoas podem se isolar,
Aí entra na questão do meu pai. Essa polaridade toda, eu trabalhei, tipo, entre meu pai e minha mãe. Quando eu tinha essas reações muito impulsivas, eu tinha a me isolar. E eu achava que eu me isolando, de alguma forma, apesar de estar magoada, eu também queria chamar atenção, também queria que a pessoa viesse atrás ou viesse me mostrar o meu valor. E se ela não vinha, cada vez que eu ficava sem falar, era uma forma que eu tinha de... Eu achava que estava me blindando, me protegendo, mas não. Ou no meu inconsciente eu estava querendo castigar. E no fundo, quem acabava saindo castigada era eu. Sabe aquele ditado de que quando você não perdoa as pessoas, quem tá tomando veneno é você? De fato, é basicamente isso, mesma dinâmica, tá, gente? Eu sempre vou dar essas ilustraçõezinhas assim pra poder fazer com que vocês entendam mais ou menos o que eu tô falando. Eu agia como se eu quisesse castigar a pessoa e no final eu que saía castigada, porque eu sofria muito mais com aquela situação. E aí tem também a questão do orgulho, como que você faz toda uma cena, toda uma coisa dessa e de repente você não consegue segurar o rojão. Você vai ter que ir atrás, você vai ter que voltar lá e falar e tentar mudar tudo aquilo. Mas se você faz isso, tipo assim, depois que passou, o momento passou, é normal você se isolar por um tempo, se resguardar, ficar mais calado ali, mas tipo assim, hoje, amanhã você já tem que estar conversando com seu parceiro, no caso, né, ou sua parceira, porque se você leva a longos dias e dias e dias de um silêncio, de um isolamento, a situação vai ficando cada vez mais difícil e isso acaba entrando em relacionamentos tóxicos ou narcisistas. Você pode não perceber, mas isso são sintomas também de relacionamento narcisista. Eu tinha total esses sintomas e não sabia, era inconsciente, tá, gente? Eu trabalhei muito isso em mim e venho trabalhando ainda. E, nossa, tem muitas coisas ainda pra cuidar, enfim. Mas isso foi um dos pontos que eu diagnostiquei em mim também, que eu até, se eu pudesse, se eu tivesse oportunidade, eu gostaria até de pedir perdão. As pessoas que eu me envolvi, que eu fiz sofrer, sabe? As pessoas que eu, por trazer todo esse silêncio, acabei causando nela inseguranças, causando nela algum tipo de trauma ou algum tipo de desrespeito, ou sabe, porque eu achava que estava fazendo certo, mas no fundo eu não só me machucava, mas também machucava o outro, mas também gerava traumas para o outro, e a gente precisa ter essa responsabilidade afetiva de entender o nosso papel na vida do outro também, né? Às vezes a gente coloca tanto que o outro me fez mal, o outro fez isso, o outro fez aquilo e tal, mas a relação não é construída à base de uma pessoa só. É sempre as duas têm a mesma responsabilidade, as duas têm o mesmo peso. Se a pessoa fez, em algum momento você permitiu, e se você permitiu é porque tinha buracos aqui, tinha lacunas aí a serem preenchidas. Então, não foi 100% a pessoa, não foi 100% você. Entenda a sua responsabilidade, aceite-as, acolha, entenda a sua parcela de culpa e faça diferente também, porque é aí que a gente aprende. É aí que tá a virada de chave, sabe? Quando a gente traz pra consciência e consegue entender. Pena que eu só consegui fazer isso pós o término de relacionamento. Mas não vou me lamentar, por quê? Porque através disso veio bagagens de lições e aprendizados. Lá naquele momento, naquela época, eu não conseguia fazer diferente. Eu não podia fazer diferente, eu não tinha ferramentas na mão para fazer diferente. Hoje eu já tenho, então se hoje eu tenho, o que eu vou fazer? Numa nova relação, numa nova construção, eu vou usar tudo isso que eu aprendi ao meu favor, que é o que eu sempre estou falando aqui com vocês. Mas voltando ao foco, aí a pessoa tende a se isolar ou a ficar muito irritadas. Elas, tipo, se irritam com muita facilidade ou até podem se envolver em relacionamentos superficiais, como um mecanismo de defesa, que isso para mim também entra como um relacionamento rebote. Se vocês entenderam essa frase, vocês já entendem basicamente o que seria um relacionamento rebote. Você entra num relacionamento meio que superficial como uma defesa. É o seu mecanismo de defesa mesmo, assim, de querer provar para o outro e para si mesmo que você tá bem, que é capaz de seguir em frente, entre várias outras emoções que acarretam aí pra gente. E sabe o que é mais engraçado? Que esse comportamento, ele acaba prejudicando
imensamente a nossa saúde emocional. Só que a gente também, quando tá vivendo, não percebe. Por isso que eu acho que pós-término de relacionamento, a gente acaba também se ferindo muito, se machucando muito. A gente sempre vai pelo caminho mais espinhoso, porque tá no inconsciente. Aí vamos dar continuidade. Tem também o medo de falar sobre as suas emoções. Muitas vezes o medo de surtar, ele pode se transformar um sentimento de relutância em discutir o que realmente estão sentindo, sabe? E isso pode criar um ciclo de repressão emocional, assim, sabe? Que dificulta o seu processo de cura. Tem que ficar muito atento com isso. Quando as nossas emoções elas são sufocadas, elas podem surgir de várias maneiras inesperadas e prejudiciais, no caso. Essa repressão ela pode levar a problemas como ansiedade, depressão, além de dificultar para relacionamentos futuros. A gente ter esse momento de surtar as nossas emoções é meio que fundamental, até para a gente mesmo, para ajudar a reconhecer que as emoções elas são partes natural e saudável até, sabe, da nossa experiência humana. Em vez de temer o que sentimos, devemos nos permitir sentir, processar e aprender com todas essas emoções. O verdadeiro crescimento emocional acontece quando a gente aceita as nossas vulnerabilidades. Portanto, galera, se algum de vocês estão passando por algum término, lembre-se que as emoções, por mais intensas que sejam, não definem quem você é. Cada lágrima, cada sorriso, cada desabafo nos aproximam de uma versão mais forte e consciente de nós mesmos. Abra-se para o seu processo e permita-se florescer novamente. O pós-término é difícil, sim, é desconfortável, não é gostoso, mas a gente precisa passar por ele. E quanto mais a gente alimentar todo esse medo e essa parte negativa do pós-término, a gente vai ficar presa nesse ciclo. E aí a gente fica ali, ó, numa corrida de rato, andando pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, correndo atrás do rabo, sem conseguir sair. E a sua vida passando. Por quê? Porque você não tá conseguindo tirar de lição o que precisa ser tirado dali. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o vídeo de hoje. Só pra gente poder refletir um pouco mais, porque no vídeo anterior a gente fala sobre relacionamentos saudáveis, mas não tem como não falar sobre o desconforto que traz também, né? Porque nem tudo são flores. E claro que a gente precisa fazer o nosso papel também. O nosso papel em toda e qualquer relação e situação é fundamental. Tragam tudo isso para a consciência de vocês. Tentem trabalhar com essa pontinha aqui do iceberg, que é os nossos 5% de consciência. Tente puxar o máximo de dentro de vocês, de tudo que vocês puderem, de emoções e traumas e bloqueios e frustrações e desconfortos e ódio, raiva, tudo. Traz tudo pra fora, todas essas emoções. Se você não conseguir sozinha, peça ajuda de profissional. Faça terapia, faça cursos. Tem vários cursos. Quando eu passei pelo meu despertar, inclusive, gente, eu comecei fazendo cursos. E aí foi um ponto de partida crucial pra mim. E foi um atrás do outro, assim, para que hoje, além de terapias, tá? Para que hoje eu conseguisse chegar nessa consciência e conseguisse lidar melhor com toda a minha vivência, a minha experiência, a minha situação. O meu relacionamento passado, o meu relacionamento presente e o pós-término de relacionamento que eu precisei passar e foi através dele que eu despertei. Eu desejo luz para vocês, eu desejo que se vocês estiverem vivendo um lado sombrio aí de vocês, que vocês consigam ter sabedoria e discernimento para lidar da melhor forma possível. Se eu puder ajudar com alguma coisa, alguma dúvida ou alguma sugestão, algum conselho, estamos aqui só para trocar experiências, tá? Eu não sou melhor do que você não é melhor que eu, a gente tá sempre ali, ó, no mesmo nível, todo mundo por igual. É só pra gente ter essa troca bacana mesmo. Espero que vocês gostem. Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar. E vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Vamos evoluir, vamos construir para que todos nós possamos ter e viver esse relacionamento saudável.
e duradouro, tá bom? Um grande beijo, até a próxima, se ele quiser. Tchau, tchau!